Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, às sextas vou fazer mais um vídeo da nossa série Barganhas da Bolsa. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e logicamente não esqueçam de deixar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós falemos nos próximos vídeos e também o que vocês acham dessas ações que eu vou comentar hoje com vocês, trazendo informações do nosso setor de análise. Eu gosto muito de comentar, né, pessoal, que é importante, né, apesar da gente falar de alguns indicadores, de alguns múltiplos, isso muito mais como desculpa para falar das ações, né? É importante a gente lembrar que ninguém vai fazer uma análise baseada só em múltiplos, né? Dependendo até o tipo de empresa, o tipo de negócio, tem múltiplo que nem faz sentido a gente olhar. Então, se eu tenho uma dor no joelho, né, e eu não tenho amor à minha vida, o que eu vou fazer? Vou procurar na internet ou com um amigo meu uma dica como eu faço para curar o meu joelho. Agora, se eu for querer agir de maneira profissional, eu vou procurar um profissional de mercado, né? Vou procurar um médico, lá, um ortopedista especialista, daqui a pouco naquele problema que eu tenho no meu joelho, né? E o que acontece, né, pessoal? Para cada tipo de doença que a gente tem, para cada tipo de problema que eu tenho, eu vou ter um tratamento especializado para isso. Então, para cada tipo de empresa, para cada tipo de ação, para cada tipo de momento que elas estão, a gente vai sim ter que fazer uma análise diferenciada. Porque se simplesmente eu sair usando qualquer múltiplo, qualquer coisa, sem entender o negócio da empresa, ou por que aquele múltiplo é baixo ou não, eu corro o risco de cair em armadilhas ou então de deixar de ganhar dinheiro, né? E hoje o pessoal da análise separou justamente aqui algumas ações que foram questionadas, que o pessoal quer saber se está caro, se está barato, o que está acontecendo com a empresa, o endividamento é alto, não é, né? E sobre elas que nós vamos falar hoje, tá? Começo aqui, né, pessoal, com a Suzano. A Suzano é uma empresa que, apesar dela ter um PL relativamente baixo, hoje de 4 vezes ela tem um PVP mais elevado, até porque o endividamento da Suzano é muito alto. E o que a gente comenta sobre casos como a Suzano, pessoal, é um caso que não vale a pena muito olhar esses indicadores, PVP, PL, porque o balanço da Suzano é sujo. O que é um balanço sujo? É um balanço que boa parte ou a maior parte dos resultados dela não tem efeito caixa, né? Alguns têm, outros não têm, né? Então é uma empresa que tem uma alavancagem muito grande, é uma empresa que recentemente, inclusive, fez a aquisição da Fibra, aí faz 2, 3 anos, né? Só para o ano que vem, a Suzano anunciou 18,5 bilhões de investimentos. Então, é uma empresa que tem uma situação que ela está preocupada em crescer. Ela não está muito preocupada, voltou a pagar dividendos, mas ela não está muito preocupada com isso, né? O momento da empresa é outro. Então, não faz sentido eu usar esse tipo de indicador numa empresa aqui como a Suzano. O que a gente vai olhar na Suzano? A parte operacional. Né? Se eu olhar lá o fluxo de caixa operacional, que é o quanto ela vai gerar com as atividades dela, em 2012 estava em torno de 669 milhões, agora pulou para 20 bilhões. Por quê? Porque a Suzano entende que o negócio dela de celulose está no momento bom, eles não têm dificuldade para vender, então como eles têm uma previsibilidade maior, eles vão investir para aumentar a produção. Claro que tem risco, né, pessoal? O principal risco da empresa é justamente a questão do endividamento dela, né? Só que o que a empresa aposta, vamos dizer assim, né? No que a empresa confia, o que a empresa quer fazer? Ela quer, mesmo tendo aumentado o endividamento, que esse endividamento ele vá diminuindo à medida que a empresa tenha mais fluxo de caixa operacional. Quanto mais ela conseguir vender, quanto mais fluxo de caixa operacional ela tiver, né, essa dívida acaba diminuindo em termos de múltiplo, né? Tanto que se a gente pegar o EBITDA dela, que seria a geração de caixa medida pelo EBITDA, e comparar com a dívida líquida, seria a dívida líquida dela dividido pelo EBITDA, esse número era de 5 vezes em 2019, hoje está em torno de 2,1. Então o que ela faz? Ela aumenta a geração dela de caixa, né? E mesmo que o bruto da dívida tenha aumentado, o número relativo diminuiu, porque a geração de caixa dela aumentou. Né? Então a Suzano, isso aqui não é uma questão de certo, né, pessoal? Não é uma questão de errado, mas sim é a estratégia da Suzano. Né? E quando eu pego lá um resultado dela, isso aqui o pessoal da análise separou só para vocês terem uma ideia, olhem como é que a gente vai levar em consideração o lucro líquido dela
se está cheio de coisa aqui que é não recorrente ou cheio de coisa que não tem efeito caixa ou tem efeito caixa. A Suzano vende no Brasil, vende fora do Brasil, tem hedge, tem dívida, né? E isso tudo acaba deixando o balanço muito bagunçado, muito sujo. Se a gente olhar aqui, resultado financeiro, despesas, isso aqui dos 9 primeiros meses, né, desse ano, 22 bi de receita, despesas financeiras 3,4, receitas 452 milhões, instrumentos financeiros derivativos ligados à questão de hedge, 5 bilhões e meio, e variações monetárias e cambiais e líquidas 2 bilhões e 100. Então, eu usar um indicador como PL aqui não quer dizer nada, porque o lucro dela pode ser grande por causa de efeitos não recorrentes ou de efeitos que não têm efeito caixa, porque o câmbio subiu ou caiu, por exemplo, né? Então, no caso da Suzano, o que a gente tem que olhar a parte operacional, tá? Outra empresa aqui que muita gente tem nos perguntado é sobre CSN Mineração. Né, a gente recebeu umas 4, 5 perguntas de pessoas que olharam o vídeo que eu fiz falando, pô, vocês não gostam da CSN Mineração, vocês acham ela cara? E o que acontece, né, pessoal? O fato da gente achar que tem empresa melhor que a CSN Mineração não quer dizer que ela é barata nem cara, né? Ou o fato da gente achar que uma ação tem potencial não quer dizer que ela vai subir nem cair. Né? Esses dias eu vi um comentário lá no vídeo que a gente fez da Aeris. Ah, vocês falaram que a Aeris tinha potencial, ela não para de cair. Acontece, ninguém recomendou a Aeris, né? Ninguém está recomendando nada, isso aí, fora que faz parte, né? Nem tudo que a gente recomenda vai subir. Mas vocês têm que saber discernir melhor a diferença das coisas. O fato de não ter potencial não quer dizer que não possa subir, não quer dizer que não seja uma boa empresa. E o fato de ter potencial não quer dizer que possa cair e que não seja uma empresa tão boa assim, né? Eu acho que é importante sempre a gente frisar essas questões. E no caso aqui da CSN Mineração, é uma ótima empresa, né? A mina Casa de Pedra é uma das melhores, um dos melhores ativos de mineração. Já faziam anos aí que a CSN queria fazer o IPO da CSN Mineração, que basicamente tem esse ativo, a mina Casa de Pedra. Né? A gente comentou várias vezes que a nossa questão com a CSN Mineração é a alavancagem, porque a controladora dela, a CSN, tem uma mania, entre aspas, né, de ser uma empresa alavancada, diferentemente de uma Vale, né? Isso pode prejudicar para quem quer receber dividendos, por exemplo, da CSN Mineração. Né? Eles tentaram comprar a Samarco, né? A BHP e Vale, que estavam envolvidas lá no negócio de Mariana. E a CSN confirmou isso. Tá? Então a gente olha em termos de múltiplo, aqui dá para usar múltiplo, né? Mesmo tendo tido uns não recorrentes aí, mas a gente pode comparar as empresas do mesmo setor, inclusive do segmento de mineração. A CSN Mineração poderia estar com múltiplo ainda mais baixo, mas está com PL de 7,2 e um PVP de 1,5. Né? É uma boa empresa, com certeza, mas eu vou olhar o múltiplo da Bradespar, por exemplo, que é a holding que tem ações da Vale, e eu posso, inclusive, me beneficiar com a Bradespar fazendo redução de capital e entregando mais ações da Vale para quem tem Bradespar. Eles já fizeram isso. O PL está de 1,9 e o PVP de 1,4. Né? Então, o PVP é parecido e o PL bem mais barato do que o da CSN Mineração. E a Vale agora está em vias aí de fazer um spin-off, né? Ou conseguir algum investidor grande para a parte de cobre, para a parte de níquel. Então, assim, a questão não é a gente gostar ou não, né? Achar que é ruim a CSN Mineração, não é isso. Mas na nossa avaliação a Vale é mais barata. Mesmo a CSN Mineração já sendo uma ação barata, tá? E eu lembro, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso relatório de performance que tem todas as nossas estratégias aqui de carteira, desde as de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, e as de médio e curto prazo, 10 minutos por dia. Quero ver lá a carteira de dividendos da Capitalismo. É só clicar, vai ter um vídeo explicativo, vai ter o desempenho, vocês vão ver os nossos desempenhos, sempre transparente aqui, vai ter o yield e tudo mais ali de cada uma das nossas estratégias. Lembrando também que tem o cupom de desconto que dá até 30% de desconto na nossa assinatura completa, tá? O cupom é o Help Invest. Lembrando, né, pessoal, que Help Invest é o nosso serviço para o investidor que tem investimentos, quer nos encaminhar seus investimentos e a gente faz uma avaliação individualizada de cada um deles, tá? Outra empresa aqui bastante pedida por vocês é a Sinqia. Aí a gente olha, a Sinqia tem um PL de 41, PVP de 1,7. E o que acontece, né, pessoal? A Sinqia, ela basicamente trabalha com o quê?
com sistemas, com serviços para o mercado financeiro, para a empresa, para bancos, para fintechs, para empresas de previdência, que é um segmento que cresceu pra caramba. Quantas fintechs tinham há 10 anos? Quantas fintechs tem hoje? Né? Então é um segmento que é tão legal que a TOTUS tem uma empresa junto com a B3 também aqui para fornecer serviços para esse segmento. Assim que é outra empresa que já fica bastante complicado olhar indicadores como o PL. Por quê? Porque a Sinqia fez 20, 25 aquisições aí nos últimos anos, né? Ela está mais preocupada também em crescimento, não em efetivamente pagar dividendos, né? Então é normal que o PL dela seja mais elevado, né? Não tem como uma empresa que vai ter pouco lucro agora e que está mais preocupada em crescimento ter PL baixo, né? O que a gente tem que analisar em casos aqui como o da Sinqia? Primeiro, né? Como está a questão da dívida dela? Está muito alta? No caso aqui da Sinqia, não, né? A receita está crescendo? Está crescendo. Porque também não adianta comprar outras empresas e a integração não ser boa, que é outra questão que a gente tem que acompanhar no caso da Sinqia, e a receita não crescer. Então a Sinqia tinha uma receita lá em torno de 45, 46 milhões de reais em 2012, nos últimos 12 meses chegou a quase 550 milhões. Né? A nossa questão com a Sinqia é que empresas de tecnologia brasileiras, na nossa avaliação, não têm tantas vantagens competitivas quanto empresas de tecnologia estrangeiras. Né? Claro que a gente não vai comparar taco a taco aqui o PL, os indicadores de uma empresa brasileira como estrangeira, mas está cheio de empresas de tecnologia grande, como Google, Microsoft, que se a gente fosse comparar, tem múltiplos mais baixos até do que algumas empresas brasileiras e dão muito mais dinheiro. Né? Então a gente enxerga muito mais vantagens de ter ações de tecnologia de empresas de fora do que empresas brasileiras. Agora tem alguns segmentos aqui, como commodities, por exemplo, mesmo minério, que é muito mais vantajoso ter empresas brasileiras do que empresas estrangeiras. Tá? E o outro caso, pessoal, também, que muita gente nos pergunta, é o da BB Seguridade, né? Porque a BB Seguridade, ela tem um PVP elevado e volta e meia também fica com um PL mais elevado. O que a gente não pode esquecer, pessoal? Que o fato da ação subir também ajuda com que o múltiplo fique mais elevado, tá? A gente tem uma perspectiva que vai sim melhorar o lucro da BB Seguridade, né? É uma empresa que se beneficia do juro mais alto, é uma empresa que vai sofrer menos com a inflação, que tanto machucou os resultados lá em 2020 e 2021, e a sinistralidade vai ser menor em função do Covid, né? O Covid foi terrível para essas empresas. Então o lucro dela vai aumentar, né? Tanto que a própria empresa errou em termos de projeção, o guidance, né? Eles erraram e tiveram que aumentar a projeção. Então esse ano vai ser um bom ano em termos de lucro aqui da BB Seguridade. Né? E normalmente ela tem múltiplos mais elevados, ela pode ter múltiplos mais elevados, principalmente quando a gente olha múltiplos comparando o valor patrimonial. Por quê, pessoal? Porque são empresas que têm uma estrutura muito enxuta. Elas não têm um patrimônio muito grande. Né? Então, isso permite com que essas empresas tenham altos retornos, né? Altos ROIs e também paguem bons dividendos. No caso aqui da BB Seguridade, o modelo deles é o Bank Assurance. Eles utilizam toda a estrutura do Banco do Brasil, né, para vender os seus produtos. Né? Então é uma estrutura muito enxuta. Tanto que só como, para vocês terem uma ideia, acredito que muita gente vai ficar surpresa, eu já passei esses dados, mas tem gente que vai ficar surpresa, se pegar todos os colaboradores, né, de BB Seguridade, de comercial, marketing, finanças, estratégia, gestão societária, auditoria, todos eles fechou em 154 funcionários em 2021 e mais 24 terceirizados. Isso tudo, para cuidar disso tudo, tem essa quantidade de funcionários, uma empresa do tamanho aí da BB Seguridade. Então, normalmente, esse tipo de empresa, como eu falei, tem essa estrutura mais enxuta, o que vai fazer com que os múltiplos, que quando a gente compara com o valor patrimonial, sejam maiores, né? Tanto que BB Seguridade já fez redução de capital, porque não tem por que ter todo aquele capital, né? Então é bacana sempre a gente lembrar disso, tá, pessoal? Não estou dizendo para ninguém usar múltiplo, não é, mas muitas vezes o pessoal faz a análise seca do múltiplo e acaba, né, ou caindo numa cilada ou deixando de comprar uma empresa achando que ela tá barata ou que ela tá cara, enfim, tá? Não esqueçam, né, pessoal, de aproveitar a nossa promoção.
Os nossos contatos estão todos aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, nos chame por e-mail, contato@capitalismo.com.br, ou então nos chame ali no WhatsApp, né? Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!